neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, sentindo o amor de Jesus. Contemplo sonhando o universo que é teu, e a paz sinto em meu coração. O medo e a tristeza fugiram de mim, e eu sinto o amor do Senhor. Com teu amor, o mundo se enche de graça, eu livre sou. Não mais a tristeza me prende, com teu amor, alegre eu irei pela vida, louvor cantarei para sempre, eu terei o teu amor. O inverno mudou-se em verão para mim, o frio não mais sentirei, pois tenho em minha alma um calor singular, o sol brilha sempre para mim. Com teu amor, o mundo se enche de graça, eu livre sou. Não mais a tristeza me prende, com teu amor, alegre eu irei pela vida, louvor cantarei para sempre, eu terei o teu amor. Com teu amor, o mundo se enche de graça, eu livre sou. Não mais a tristeza me prende, com teu amor, alegre eu irei pela vida, louvor cantarei para sempre, eu terei o teu amor. Que o Senhor Deus enriqueça as almas de nossos ouvintes durante mais esta programação. Como será a vinda do Senhor? As Escrituras têm a resposta para isto. Como será? A vinda do Senhor, a aparição de Jesus Cristo, é precedida por três coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4,
versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Estas são as palavras que consolam os filhos de Deus nestes dias em que estamos vivendo. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O que seria este alarido? É a mensagem de um profeta precursor da segunda vinda de Cristo. A voz de arcanjo é a mesma voz que chamou a Lázaro lá do túmulo. Ela sai do corpo de Cristo. A trombeta de Deus. A trombeta sempre chamou Israel para uma festa. Essa trombeta é chamando ambos, os que ressuscitaram e os que estiverem vivos, para as bodas do Cordeiro. Esta é a razão da nossa fé. Nós vivemos sob esta esperança. Nós vivemos alimentados por esta palavra, porque ela é vida para nós. Porquanto nós a temos como absoluta, pois ela é a verdade. Então, amados, vejamos uma coisa profunda que Enoque profetizou. Em São Judas, versículo 14, está escrito: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Nós vamos abrir um parênteses aqui, porque alguém examinando a Bíblia pode dizer: São Judas entrou em contradição. E mesmo a própria Bíblia, porque Enoque não é o sétimo. Enoque é o oitavo. Mas como Enoque é o oitavo? Porque a Bíblia esqueceu de citar Caim. Mas Caim não era de Adão. Alguém pode dizer, mas nem toda genealogia cita todos os nomes. Alguém pode ser filho e ficar fora da genealogia. Bom, se a gente falasse isto contra a doutrina destas pessoas, elas nos chamariam de analfabetos, de ignorantes. Como pode-se dar a genealogia de uma família excluindo um filho? Então teria que ter a razão por que aquele filho foi excluído. Pelo menos assim. E também, em outro caso, a Bíblia não diz que Caim era de Adão, nem tampouco de Deus. A Bíblia diz enfaticamente que Caim era do maligno. Caim era do maligno. Portanto, o sétimo depois de Adão é Enoque. Mas o assunto para o qual nós queremos chamar a atenção dos nossos ouvintes não é propriamente sobre Caim, que é uma semente da serpente e que tem advogados por todas as partes da terra hoje, não é? Não.
Nós queremos chamar a atenção dos nossos ouvintes é que existem 7 eras da igreja. E Enoque diz, veja só como é uma profecia. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Foi o 7º que falou sobre a vinda do Senhor. Tudo o que está escrito no Velho Testamento é uma sombra do Novo. É uma sombra para nós. Se realiza, torna-se real conosco. Isto é certo, ninguém discute. Então, Enoque, sendo o 7º, tinha que falar sobre a vinda do Senhor. E não há um assunto melhor para a igreja de Cristo do que a vinda do esposo. Como não há assunto melhor para uma esposa verdadeira, uma esposa amável, que ama de fato seu marido, do que a volta de seu marido, quando ele está por muitos dias fora de seu lar. É o assunto mais importante para ela. É a notícia mais agradável para ela. É a mensagem mais agradável que existe. Para a verdadeira esposa, é a volta do esposo. Mas quando aquela mulher está com a dracma perdida, quando aquela mulher está namoriscando, quando aquela mulher está envolvida com outros interesses, com segundos interesses, o retorno do marido é enfadonho, é uma má notícia, é pesada a mensagem, não serve para ela. Ela não aceita, ela não gosta, não ama a mensagem da vinda do Senhor. Enoque era o 7º. Todos antes de Enoque morreram. Mas Enoque não morreu. Enoque foi trasladado. Agora liga isto com 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde acabamos de ler versículos 16 e 17. Mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Vamos ali em 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo está dizendo, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso te dá alegria? Se você dormir, será ressuscitado. Se não estiver dormindo, isto é, se não tiver morrido, será transformado. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, versículos 50 ao versículo 52. Então este é um assunto da vinda do Senhor. O 7º anjo tem vindo. 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. E ele não poderia vir desincumbir outra coisa, senão preparar a esposa para receber a fé para o rapto, para o arrebatamento. Quando nós falamos rapto, quer dizer o arrebatamento. É rapto porque não será visto pelo mundo. O noivo apanha a noiva secretamente do mundo. O mundo não verá. O mundo continuará pregando a volta de Jesus. O comércio todo aberto. Há um hino que diz que o mercado estará fechado. Não, tudo estará aberto. Os aviões estarão sobrevoando. E a noiva já estará há muito tempo nas bodas do Cordeiro.
e este mundo em grande tribulação. O sétimo vem pregando a vinda do Senhor. Enoque falou da vinda do Senhor com milhares de seus santos. E eu sei que o assunto é importante, é gostoso, desperta interesse, chama atenção, mas nós temos de remir o nosso tempo. Portanto, fica resumida esta parte do alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus e os 7 mensageiros. Sendo Enoque o sétimo no Velho Testamento, falou da vinda do Senhor. E o sétimo do Novo Testamento também não podia falar outra coisa senão a vinda do Senhor. Portanto, você ouve essa mensagem, parece que está enquadrando, sintonizando com o espírito da era, que é cura divina, testemunhos de curas e outras coisas. Mas é certo, porque a mensagem do sétimo anjo é composta de todas estas coisas que a palavra de Deus nos promete, das bênçãos naturais, das bênçãos da cura divina, bênçãos dos dons espirituais, mas acima de tudo, a grande bênção do arrebatamento, da vinda do Senhor. Agora, para estarmos na vinda do Senhor, para estarmos no arrebatamento, para estarmos na ressurreição, é urgente, é necessário que tenhamos o Espírito Santo. Aí onde está a controvérsia de muitos, uns pensam de um modo, outros pensam de outro. Uns dizem que quando o homem crê já tem o Espírito Santo. Outros dizem que para ter o Espírito Santo é necessário falar línguas, profetizar, curar os doentes e assim por diante. Mas existe um centro aí. Quem tem o Espírito Santo tem fé genuína na palavra de Deus. Agora, o Espírito Santo, conforme nós os da mensagem do Elias, do sétimo anjo, cremos, o Espírito Santo, em sua porção para o rapto, para a dinâmica, para a fé perfeita, porque tem que haver uma fé perfeita para sermos transformados. Então, o Espírito Santo, para este fim, é dado a quem já tem o Espírito Santo. Isso é Bíblia. Jesus disse, aquele que tem, ser-lhe-á dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, se você, irmão, descrê que temos o Espírito Santo, enquanto muitos se descansam e relaxam até suas vidas, porque já creram, porque já fizeram isso, já fizeram aquilo, então se descansam que tem o Espírito Santo. Vejam os extremos. Mas nós aguardamos uma hora suprema, uma graça suprema, uma fé suprema, para um momento supremo, que exige a fé perfeita, a dinâmica poderosa da transformação dos nossos corpos abatidos, para sermos conforme Ele é, para termos corpos conforme o corpo de Jesus Cristo, que pode sujeitar-se a si todas as coisas. Todo poder é dado ao corpo de Cristo. Por isso Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O vinho, esse estímulo dogmático de ismos, que só provoca contenda, só provoca controvérsia, facção, separação. Mas enchei-vos do Espírito. Aquele que tem, ser-lhe-á dado. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Temos ou não o Espírito Santo? Temos fé genuína na palavra, na mensagem que Deus tem enviado nesses dias?
segundo o seu propósito, Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Temos fé genuína nesta mensagem, a ponto de não conjecturarmos, não ficarmos como aquelas folhinhas secas que caem dentro de um rio. Elas estão de verdade dentro de um rio de águas vivas, mas elas são folhas secas e só andam pelos barrancos, esbarrando em qualquer galhinho que existe às margens do rio. São folhas secas, sem vida, que têm caído na verdade dentro do rio, têm caído na verdade na mensagem, mas vivem esbarrando de galhinho em galhinho. Eu tenho olhado isto nos rios, onde eu tenho ido. Eu gosto de olhar a natureza, porque ela é uma Bíblia aberta. E Paulo disse que a natureza é uma Bíblia a ponto de deixar todos os homens inexcusáveis diante de Deus. Você não quer ser uma folha seca dentro desse rio que é a mensagem? Rios de águas vivas, esbarrando nos galhinhos dos barrancos, esbarrando nas dificuldades, vivendo sempre nas fronteiras. Você quer fluir, você quer correr, você quer ser aquela água do leito. Oh, como isto faz com que a alma do eleito se abasteça, se reforce para a hora em que estamos vivendo. Agora lembre-se, isto é Bíblia. Aquele que tem, ser-lhe-á dado. Se você não tem o Espírito Santo, então se desespere para ter o Espírito Santo. Não se desespere simplesmente para ter uma sensação, para falar em línguas. Porque o diabo pode personificar todos os dons, mas ele não pode, de maneira alguma, dar uma vida vivida. Se você diz que tem o Espírito Santo e a sua vida não harmoniza com a palavra de Deus, existe alguma coisa errada. Então Satanás, como no monte da tentação, vem e lhe diz: oh, você diz que tem o Espírito Santo? E onde estão as curas? Onde estão as maravilhas? Vamos, muda a árvore de lugar, faça essa pedra virar pão, explorando as circunstâncias. Você sabe que o Espírito Santo não é somente para fazer sinais para os ímpios, para uma nação pervertida, para um povo renegado, como disse Jesus. Um povo mau pede sinais. O Espírito Santo é para você ter consolo, conforto, força, poder, para arcar com sua cruz e subir o Calvário, morrer com Cristo, ser crucificado com Cristo e ser ressuscitado e não provar da corrupção do mundo. Porque o corpo de Cristo não se corrompe. Não é simplesmente para fazer prodígios e maravilhas, porque muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos prodígios e maravilhas, expulsamos demônios, profetizamos. E ele vai dizer: não vos conheço. Ó Senhor Deus, continue falando aos corações ouvintes o que é o Espírito Santo e para que ele foi dado, para uma vida vivida, para negar-nos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz. O poder de Deus está manifestado na igreja através do sofrimento que ela enfrenta com fé resignada, com abnegação, com coragem, obedecendo a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção
ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Algemado por peso, oh, quão triste eu andei, de sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De gozo ele encheu
coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei o amado e senti seu terno amor, tenho achado paz e gozo pra sempre. Cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de gozo ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Deus eterno, Deus de Abraão, Deus de Elias, Deus de todos os profetas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo da graça. Quando pela fé nós contemplamos a rude cruz, nós encontramos ali fraqueza, debilidade, mas extraímos, Senhor, força, vida e vigor para as nossas almas. Na cruz do Calvário, o ladrão pode receber a segurança do paraíso, a chave do paraíso eterno. Quantos, Senhor, viram aquela cena e não encontraram ali senão um homem derrotado, fracassado, e não passaram disto, porque eles estavam enxergando somente pela razão, pela carne, mas outros tantos, como aquele ladrão crucificado, viram nele um rei, o Filho de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, e te rogamos que continues nos falando através da tua palavra e que sejamos agradecidos a ti em todos os instantes da nossa vida, pela nossa redenção, pelo perdão dos nossos pecados, pela certeza do nosso arrebatamento, para estarmos contigo na glória eterna. Em nome de Jesus, te suplicamos falar a cada ouvinte de acordo com a sua necessidade. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes amados, nós citamos as Escrituras na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A vida cristã é impraticável, especialmente nos dias em que estamos vivendo. A vida cristã no sentido da palavra, ou seja, a genuína vida cristã, o ser um verdadeiro cristão, é impraticável.
Ninguém pode ser cristão verdadeiro nesses dias. Oh, mas que declaração assustadora e que causa até um certo desespero e, por outro lado, até revolta. Mas isto é verdade, meus ouvintes. Ninguém pode ser um genuíno cristão a menos que Cristo esteja naquela pessoa. Ninguém jamais pode ser um genuíno cristão sem que o Espírito Santo faça morada naquela pessoa. Agora, a Bíblia está dizendo que é justamente quando nós nos encontramos fracos, débeis, é que o Espírito Santo pode habitar em nós. É que Cristo pode manifestar o seu poder através das nossas vidas. Isto é certo. A fragilidade, a debilidade da mulher é um tipo perfeito disto. Por isso a igreja é considerada a esposa. A esposa é aquela que está sob o domínio do homem, do marido. Esta é a genuína esposa. E ela é sob o marido e não sobre o marido. O marido é a sua cabeça. Como a cabeça está sobre o corpo e dirige o corpo, assim também é Cristo e a igreja. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, como o marido é a cabeça da mulher. A Bíblia nos ensina assim. Por isso que se a mulher não é feminina, no sentido da palavra, e carece em tudo do varão, ela então foge daquilo que está escrito a seu respeito, o que lhe causa muito mal, muito transtorno espiritual, e lhe coloca em total condição fora de Deus, numa condição totalmente fora do posto do seu dever, chocando frontalmente com as Escrituras. Vocês têm entendimento para entenderem as coisas. Mas como o homem não deve fazer da mulher o seu tapete, o seu capacho para pisar, ele também não a deixa ser a sua cabeça. Ela, por sua vez, faz questão de não ser sua cabeça, de não exercer domínio sobre o homem, se ela é uma genuína cristã. Mas também ele, por sua vez, não explora a sua humildade, a sua submissão para fazer dela um capacho, para viver pisando-a. Então ele faz dela uma disjuntora que saiu do seu lado e está ao seu lado. É o caso de Cristo. Ele não faz da igreja um capacho. Não, absolutamente. Mesmo sendo a sua cabeça, ele faz dela o seu corpo. E a Bíblia diz: quem é que não ama seu próprio corpo? Quem é que não ama a si mesmo? Assim também devemos amar as nossas esposas. E Paulo estava falando justamente desse mistério de Cristo e a igreja. Cristo amou tanto a sua igreja que entregou-se a si mesmo por ela. Para quê? Para que então ele possa entrar nela. Ele possa estar nela. Não simplesmente com ela. Que tal um casal que vive simplesmente juntos, mas que não chegam ao ápice do casamento, aquele ponto culminante da vida conjugal. O marido não fica conhecendo a sua esposa, nem tampouco a esposa conhecendo o seu marido. Poderia haver felicidade conjugal? Não. Que tal se andamos somente com Cristo e Cristo não entra em nós para produzir a sua vida em nós? Aqui nós chegamos a um ponto muito interessante. Alguém disse para um irmão que comprou um carro: "Oh, sim,
Você comprou um carro agora, não é? Naturalmente você vai para o céu neste carro. Então você me dá uma carona e quando chegar no entroncamento do inferno, você me deixa descer e eu vou para o inferno e você vai para o céu. Quer dizer, zombando do irmão, porque o irmão tem convicção de que está salvo por Cristo Jesus. Mas, de fato, o homem tem chegado ao entroncamento, onde ele tem que decidir céu ou inferno, condenação ou salvação, perdição ou redenção, Cristo ou Barrabás. O homem tem se encontrado neste entroncamento e não tem coisa melhor do que quando você chega numa bifurcação, no entroncamento, e encontra uma seta de confiança, uma placa de confiança, indicando as direções devidas, e que você encontra a indicação para onde você quer ir. Nesse entroncamento, nós encontramos Cristo mostrando a porta estreita, o caminho espinhoso que conduz à vida eterna. Deus sempre usou um mensageiro para isso. Sempre está usando os seus pregadores, os seus verdadeiros pregoeiros da verdade, mostrando para o homem, para a mulher, para a mocidade, para os lares, aqui está a porta estreita, aqui está o caminho que vocês querem. Todo mundo quer ir para o céu, mas não querem trilhar o caminho do céu. Como posso eu esperar sair no céu sem entrar pelo caminho do céu? E só há um caminho. Alguém diz que todos os caminhos levam a Roma. Sim, a Roma pode levar, mas aos céus não. É um antigo provérbio popular. Todos os caminhos levam a Roma. Ao céu não. Jesus disse: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os apóstolos ficaram numa certa situação quando Jesus fez aquela declaração de que quão impossível é o rico entrar no reino dos céus. Então Pedro perguntou: se a coisa é assim, quem poderá se salvar? Ele respondeu: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. É impossível sermos cristãos genuínos no dia em que estamos vivendo. Mas o que é impossível para nós como homens é possível para Deus. Por isso Jesus respondeu a São Paulo e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na debilidade. Reconhecer que não pode ser, não posso ser um cristão, a menos que eu seja um cristão manufaturado. Na verdade, não falta evangelhos para manufaturarem cristãos, fabricarem cristãos, o que significa cauterizar as consciências dos homens. Mas aqui está uma coisa correta e certa, que todo verdadeiro homem de bom senso, que tem o Espírito de Deus, tem que concordar: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não posso ser um verdadeiro cristão, a menos que Cristo esteja em mim, a menos que o seu poder se aperfeiçoe em minha fraqueza. Eu reconheço a minha debilidade, sei perfeitamente que não posso ser um homem perfeito, a menos que o perfeito esteja em mim. As boas obras que eu faço, não sou eu quem faz, mas sim Ele que está em mim. Jesus disse como homem: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu e o Pai somos um, diz ele. Eu carne e o Pai espírito. Prometendo estar na igreja, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim não podeis ser genuínos cristãos. Vocês podem ser genuínos religiosos, bons religiosos, bons católicos, bons batistas, bons presbiterianos, bons assembleanos e demais religiões, bons protestantes em geral.
Mas ninguém poderá ser um verdadeiro cristão sem que Cristo esteja em si, operando as obras de Cristo, o Espírito Santo operando através da fraqueza. E essa mensagem do profeta mensageiro de Deus, que veio nesta era enviado, prometido nas Escrituras pelo Senhor, é uma mensagem como a estatura do homem perfeito, que, de vez em quando, a gente chega num estado que a gente pensa, quem pode viver esta mensagem? Quem pode ser arrebatado, então? Quem pode ter esta fé perfeita? Esta virtude? Esta ciência de Deus? Este conhecimento de Deus? Temperança, paciência, piedade, amor fraternal? Quem pode ter nesses dias? Quando as coisas fazem da gente homens nervosos, esgotados, tudo está difícil, como se pode ter paciência nesses dias? Não há paciência no trânsito, não há paciência em lugar algum, porque tudo tem que ser depressa, tudo tem que ser correndo. Precisamos aperfeiçoar mais o nosso sistema mecânico, o nosso sistema intelectual, o nosso sistema de transporte, tudo tem que ser aperfeiçoado, porque a pressa tem tomado conta. E quando se ouve uma mensagem desta, acha bonito, correto, mas quem pode ser? Quem pode obedecer? Quem pode praticar? E na verdade o profeta diz que ela é como uma pirâmide, vai afinando a sua ponta, até chegar como uma agulha, que são poucos os escolhidos, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A pirâmide começou larga, a sua base é larga, mas ela vai estreitando, vai se estreitando, vai se estreitando e chega lá na ponta fina, uma ponta fina. Isso quer dizer uma minoria. É pouca gente, muitos chamados e poucos escolhidos. Então eu ponho as mãos na minha cabeça e digo, Senhor, como posso chegar lá? De que maneira eu posso chegar lá? Sim, eu não posso chegar por mim mesmo. Como a lã não é um produto fabricado, manufaturado pela ovelha, a ovelha simplesmente dá lã porque é sua natureza produzir lã. Ela não tenta fabricar lã, ela produz lã porque ela é ovelha. Assim também você produz os frutos de Cristo porque Cristo está em você, é a natureza de Cristo em você. Você não tem que fazer coisa alguma senão dizer, ó Senhor, aqui estou eu, pobre, fraco, débil. Tudo que eu aprendi acerca do Senhor foi por terra. Tudo que eu sou, tudo que o mundo me deu não vale nada, porque queira o homem ou não queira, chega o momento dele concluir, meu dinheiro não me salva, minha posição não me salva, não me dá saúde, não tira esse câncer, não me evita esse infarte, não tira a morte de sobre mim. Então é melhor que reconheçamos antes, em tempo de arrependermos, de convertermos, de humilharmos diante do Senhor, porque a minha graça te basta, disse Jesus a São Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, diz o apóstolo, para que em mim habite o poder de Cristo. Muitos chamados, poucos escolhidos, mas não se incomode. O desespero é natural. Sim, isto causa desespero. Mas se tão somente você tem uma fé genuína na palavra de Deus, na mensagem do dia, você descanse a sua fé, como aquele barco ancorado, e deixe as ondas se levantarem, jogá-lo para lá e para cá. Você está ancorado a uma fé verdadeira e genuína, que liga o seu coração aos céus, que liga a sua alma aos céus, através da palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E nada pode lhe abalar, nada pode te levar a pique. Na verdade, o inimigo está ali mostrando
o barco que se afundou, mas ele não mostra tantos outros que chegaram ao porto vitoriosamente, que passaram pelas ondas. O inimigo é assim, está ali apontando ali, aquele caiu, aquele se perverteu, aquele outro se corrompeu, aquele outro se esfriou. Não, você olha para o alvo, você se lembre que um dia, irmãos amados, filhos de Deus no passado, chegaram no porto celestial, passando por mares de sangue, por ondas terríveis, por tempestades, por nuvens negras, chegaram à praia celestial. Não duvide, não se desanime, ânimo, vamos, coragem, procure a se humilhar, tão somente se humilhar, ser pequeno diante de Deus, se pôr a orar e amar a palavra de Deus, ter uma vida pura, o resto Deus toma conta, o resto Deus faz, o resto é por conta do Senhor. É Cristo em você, é Cristo no seu coração, é Cristo no seu lar, é Cristo dominando a sua mente. Pai, te rogamos pela tua graça, selar esta mensagem com o selo divino, com o selo do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus.
Jesus eu tenho paz, vida eterna, graça e luz, seu amor me satisfaz, que prazer andar com meu Jesus. Com Jesus eu quero